Boa tarde a todos. Eu vou falar rapidamente aí sobre a segunda geração da tecnologia FTTH, que está por vir aí nos próximos, num curto período de tempo. Okay? Bem, uma pequena introdução sobre o GPON e a tecnologia, o porquê, né, dessa explosão da tecnologia de fibra, que todo mundo está correndo atrás hoje do GPON e do EPON, tá? Bem, essa corrida incansável, incessantemente atrás da fibra, se deu devido ao fato dos seus clientes estarem procurando uma qualidade de serviço e um consumo de banda maior. Ao longo do tempo, o consumo de banda pelo usuário evoluiu muito. Tá? Então, nós tínhamos aí, antes de 2000, nós tínhamos um consumo de banda na faixa de 64 kbps. Em 2005, com a popularização da Microsoft, sites de pesquisa tipo Yahoo, o consumo já foi para 2 megas. Em 2010, o consumo já saltou para 20 megas, com a explosão aí do Facebook, das redes sociais, dos YouTube, dos vídeos streamings, da TV streaming, IPTV e outros. E agora, em 2015, tá, nós estamos vivendo aí em 2014, 2015, nós estamos vendo aí o consumo aí de banda bater a faixa dos 100 megabits, por causa do cloud. E os 100 megabits, hoje, o provedor, né, a operadora, está sendo obrigado a se preocupar com o upload. Até 2010, todo mundo se preocupava com o download. Então, você dava 20 megas de download e dava lá 2, 3 megas de upload. Hoje, com a popularização do cloud, os operadoras e os provedores estão se vendo obrigados a também garantir o upload, para que o cliente consiga subir na nuvem os arquivos necessários que ele necessita. Bem, aqui tem uma tabelinha, uma pequena tabela aí, que exemplifica um pouco o que é o consumo de banda hoje dentro de uma residência. Tá? Então, aí eu estou levando em conta aí um plano de dados na faixa de 10 megas. Tá? VoIP, videoconferência hoje, um consumo na faixa de 1 mega. Música, conteúdo multimídia, por volta de 2 megas. Jogos online, consome na faixa de 1 mega. E é aí que começa a pegar um pouco o calcanhar de Aquiles aí dos ESPs e das operadoras, que são a TV digital SD e a TV digital HD, que consome aí na faixa de 12 megabits por canal. Tá? Então, se você tem uma casa hoje aí com 3 televisões, nós estamos falando aí em 36 megabits só de televisão, só de consumo de TV. Quando eu falo megas, eu não estou falando de internet, estou falando de consumo. Então, somando essa continha básica aqui, levando em conta que nós temos um plano em 10 megas e uma TV digital, nós temos que garantir que irá chegar na residência do usuário 29 megas. Ou seja, nós temos que garantir que o modem do usuário que na residência do usuário, ele irá receber, no mínimo, 29 megas. E esse volume de dados, tá, já foi provado aí pelos ISPs que é quase impossível chegar no rádio. Por isso que deu essa explosão e a popularização das redes cabeadas, UTP, das redes de fibra ótica, GPON, EPON e outras. Bem, aqui é uma tabela para você ver o tamanho do mundo, o tamanho dos clientes de banda larga no mundo todo. Tá? Hoje nós temos aí a Ásia liderando bem largamente, tá? Com quase 1 bilhão de usuários de banda larga, seguido pela Europa, com uma massificação de quase 500 milhões de usuários em banda larga, posteriormente a América do Norte, e correndo bem próximo aí, estamos nós aí da América Latina, América do Sul e o México. Tá? Dessa maioria toda aqui, hoje, o DSL ainda é a tecnologia predominante para acesso de banda larga. Tá? Porém, o FTTX já ultrapassou o ponto-a-ponto LAN e os outros meios de acesso. Na China, esse número é muito maior. Tá? Hoje,
na Ásia se fala do FTTH hoje na faixa de 42% dos acessos serem via fibra ótica, principalmente por causa da China, que tem uma rede, e a Índia, né, que está construindo uma rede gigante de fibra. Bem, rapidamente, o que é FTTX? FTTX é uma tecnologia de interligação ponto-multiponto. Eu costumo resumir o seguinte: a OLT nada mais é que um grande switch ponto-multiponto na fibra. O FTTX foi um meio que os engenheiros encontraram de se fazer um ponto-multiponto na fibra. Ou seja, você tem uma porta, através de uma pecinha mágica chamada splitter, você divide o sinal para diversas outras portas. Então, em resumo, FTTX nada mais, nada menos é que um ponto multiponto na fibra ótica, que utiliza como topologia, né? Utiliza como topologia de transporte a arquitetura PON, que é a arquitetura passiva, ou seja, do ponto central até o seu cliente, não há nenhum equipamento ativo nesse meio. Com isso, você garante, além de uma economia de energia elétrica de poste, você também garante a proteção da sua rede, porque ela não irá conduzir descargas atmosféricas devido à fibra não conduzir esse tipo de corrente elétrica. Bem, a arquitetura PON, rapidamente aí, é composta por um chassi OLT. Atrás da OLT entram todos os serviços da rede. Um ponto muito importante que muita gente confunde hoje. OLT não é SIP server. OLT não é servidor de PPPoE. O OLT nada mais, nada menos que é um grande switch Layer 2. Quando se fala em rede FTTH, é uma grande rede Layer 2. Muita gente ainda confunde esses termos. Tá? Então, para deixar bem claro, FTTH é uma grande rede Layer 2. Então, resumindo aqui a arquitetura rapidamente, nós temos a OLT. Atrás da OLT, nós temos os serviços entrando. Esse serviço também você pode estar agregando CFTV, pode estar agregando biometria, pode estar agregando os servidores de dados, o que você precisar. Tudo que for IP, você pode estar agregando atrás do chassi OLT. Na frente do chassi, existe o que no termo se usa, chama-se ODN, que é a rede externa de fibra ótica, que é composta pelos cabos de fibra e essa pecinha mágica aqui, splitter, que possibilita essa divisão de sinal. Uma coisa muito importante, splitter não divide banda. Splitter divide sinal. Há uma confusão dizendo, mas se eu colocar um splitter de 1 para 64, eu vou ter 2,5 GB dividido por 64. Não. Splitter não divide banda, splitter divide sinal. Ok? Então, se você tiver um splitter de 1 para 64 e você tiver duas ONUs na ponta, é 2,5 GB dividido por 2. Se você tiver uma ONU, ela estará recebendo 2,5 GB. Se tiver 4, 2,5 dividido por 4, e assim sucessivamente. Então, splitter, só para deixar claro, não divide banda. Saindo do splitter, chega as fibras óticas até as residências, e nas pontas existem as ONUs, ou como muita gente chama, o modem de fibra ótica. Uma rede FTTH, em comparação, é uma evolução da rede ADSL. É o mesmo conceito. Você tem no ADSL um chassi chamado de SLAM, e você tem nas pontas os modems ADSL. A rede FTTH, basicamente, é o mesmo conceito. Uma OLT na central e os modems, ou ONUs, ou ONTs, nas pontas. A rede de FTTH, ela utiliza a multiplexação como transmissão, como meio de transmissão de dados. Ou seja, eu preciso de uma única fibra, um único fiozinho de fibra, para fazer o TX e o RX. Então, no modo downstream, os pacotes são
transmitidos via broadcast. A OLT manda para as ONUs em modo broadcast, cada ONU pega o seu pacote e descarta o que não é seu. E no modo upstream, como a banda é menor, é 1.25 GB, eles são transmitidos pelo método do TDMA, ou seja, por tempo. Os pacotes caem numa fila de tempo e por tempo são transmitidos até a OLT. Diferenças básicas entre o GPON e o EPON. Tá? Basicamente, nós temos aí três diferenças cruciais. Primeiro, é o órgão que regulamenta as duas tecnologias. O órgão que regulamenta a tecnologia GPON é o ITU-T. O ITU-T é o órgão mantido pelas operadoras de telecomunicações no mundo. O órgão que regulamenta o EPON é o I3E. O I3E é o órgão mantido pelos fabricantes de equipamentos. O line rate do GPON é 2,5 de down, 1,25 de up. Enquanto do EPON, ele é 1,25 de down, 1,25 de up. Devido ao EPON ser o Ethernet sobre PON, ou seja, o encapsulamento do pacote no EPON ser em cima de Ethernet, essa banda de 1.25 GB, ela cai para 900 MB full, devido ao tamanho do cabeçalho frame. Enquanto no GPON, por ele usar o ATM como encapsulador do Ethernet, você tem um aumento na eficiência de banda. No GPON, a eficiência de entrega de qualidade de serviço é de 92%, enquanto no EPON é de 72%. Em resumo, o que isso quer dizer? Que de cada 1 mega, o GPON consegue te entregar 920 KB, enquanto o EPON 720. Em resumo, é isso. Tá? Então, o GPON usa, ele usa o ATM como encapsulador do frame Ethernet, enquanto o EPON é broadcast nos dois sentidos, ou seja, Ethernet em up, Ethernet em down. Bem, por que usar GPON? Qual a diferença das tecnologias? Bem, nós tínhamos aí no início de 2002 o famoso ADSL, que te entregava bandas aí de 3 a 8 megas com distâncias menores de 3 a 2 quilômetros. Em 2006, já surgiu o ADSL V2, que é o que nós estamos vivendo hoje, tá? Com bandas de 25 megas e distâncias aí de até 3 quilômetros, possibilitando você passar um VOD, HDTV e game. Aí você tem a tecnologia PON, que te oferece 2,5 GB com distâncias de até 20 km, possibilitando TV ao vivo, VOD e HDTV. Com tudo isso de dados que a gente tem um gargalo na rede aí, tá? Formado aí pela nuvem, pelo LTE, pelo HD, 3D ou 4D, os vídeos, tá? O que fazer com esse gargalo todo? Bem, qual tecnologia a gente deve usar das muitas que estão disponíveis no mercado? 3G, Wi-Fi, XDSL, rede PON, tá? As velocidades, a evolução. Ó, hoje já estão falando do 100 EPON, do XGPON, que é 100 gigas. Tá? Que tecnologia usar? Cobre, fibra, uma combinação de ambos. Tá? Hoje, as tecnologias existentes possibilitam as duas tecnologias conviverem entre juntas. Ou seja, você ter um chassi LT e entregar numa MDU via fibra e dela para frente você entregar um ADSL da vida, um VDSL. Isso já é possível, isso já existe. A Fiber Home possui esse produto. Onde você tem uma OLT e uma ONU que você insere placas ADSL ou VDSL e você pode gerenciar tudo através de um software único de gerenciamento. Tá? Ou você pode ter a sua OLT numa MDU e entregar em categoria 5 ou 6, para dentro de um prédio, por exemplo. Tá?
O FTTH, a vantagem é que ele vai te cobrir distâncias maiores, possibilitando um maior número de assinantes, alto throughput e uma rede passiva. Essa é a vantagem de você levar o FTTH, de implementar um FTTH na sua rede. Bem, GPON. O que vem a seguir do GPON? Muita gente se pergunta qual o segundo passo da tecnologia. Vai parar no 2,5? Vai para o 10? Vai para o 40? Vai para o 100 GPON? Tá. Bem, hoje, do GPON, nós vamos seguir aí, o futuro está levando para 3 tecnologias. A XGPON, que já é uma tecnologia real, tá? É a tecnologia de 10 gigabit, 10 GPON e a 10 EPON, tá? Onde você vai ter 10 gigabit na rede FTTH. Você vai ter a evolução do TWDM, que vai te possibilitar aí até 400 GB, tá? E do PTP em cima de WDM aí, que hoje já tem PTP fazendo em 100 GB, tá? Placas de PTP WDM, tá? Hoje 10 GB, 2,5 e 10 já é uma realidade e já estão evoluindo para os 100 GB. Bem, a evolução do cobre, tá? Da tecnologia cobre. Então, a gente começou aí com RDSL, ADSL, já estamos na tecnologia do vectoring, tá? Que vai te dar aí 100 megabits com distâncias de 300 megas, e já estão falando do GFast, que vai te dar 1 GB com distâncias na faixa de 100 a 500 metros. Isso aí seriam para redes internas, tá? E a evolução do PON, tá? Onde tudo começou com APON, BPON, do APON, BPON, derivou-se o EPON e o GPON, tá? Com seu 1 GB lá, 2,5 GB, 1 GB, que já evoluiu, no caso do EPON, para o 10 GPON, 10 gigabit PON, e no caso do GPON, para o XGPON. O próximo passo das duas tecnologias é o TWDM e o PTP-WDM, e a próxima geração, essa daqui já está sendo definida, as normas já tem algumas, tá, que já estão prontas, inclusive, tá? E essa daqui ainda está em estudo, que seria o FDM mais o WDM e o DWDM. O TWDM-PON, hoje, o status da resolução, já estão definidas 2 das standards, a terceira já estão finalizando a definição, e a tendência do lançamento oficial do NGPON, que vai dar aí na faixa de 40 a 100 gigabits, é agora aí para o final de 2015, início de 2016. Hoje eles estão brigando muito, estão tentando acertar, né, a questão do custo aceitável da tecnologia, que o custo ainda é alto. Tá, a gente está falando aí do 10 GPON hoje. No 10 GPON hoje uma placa já é cara. Tá, nós estamos falando aí numa placa em torno de 15 a 17 mil dólares, uma placa com 4 portas. No 10 GPON, a vantagem é que ela vai poder coexistir pelo lambda ser diferente, tá, do GPON, tá, ou seja, o GPON trabalha no O-band e no S-band, o 10 GPON vai trabalhar no C- no L+, com lambdas diferentes. Então, ou seja, você irá poder transportar as duas tecnologias em cima da mesma fibra, sem precisar passar um cabo novo. Porém, nas pontas, você vai separar as ONUs, que as ONUs serão diferentes. Então, ou seja, a ONU de 10 GPON não falará na tecnologia GPON, e vice-versa, porque os lambdas são diferentes e a tecnologia é outra. Porém, as duas tecnologias poderão coexistir na mesma fibra. Enquanto no GPON se fala em splitter de até 1 para 128, no 10 GPON já começou em 256. Estão estudando em 512. Tá? Você fazer splittagem de até 512.
Implementação, alguns exemplos de implementação. Então, ficou claro até aqui a questão dos lambdas, a tecnologia, e alguns exemplos de implementações de rede. Tá? Nós temos aí, da OLT para o Split, nós podemos ter uma ONU completa, com todos os serviços integrados numa única plataforma. Podemos ter uma ONU mais simples, um produto mais simples, para ser conectado à rede interna já existente do usuário. Ou podemos ter uma MDU, que é uma ONU com 16 ou 24 portas FAST mais FXS, que é muito usado para prédios, para shoppings, para condomínios. Ou podemos ter uma ONU externa, com PoE, para alimentar uma câmera, a qual fica externa no tempo e já pode estar alimentando uma câmera. Com isso o provedor ou integrador consegue estar entregando o serviço Triple Play para o seu usuário. Além do serviço Triple Play, você também consegue agregar outros serviços IP. Tudo que for IP, você consegue transportar numa rede FTTH. Ok? Benefícios da rede. Altas taxas de velocidade, distâncias até 20 km. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. No 10GPON, a distância vai ser de 60 km. Tá? Então, vai mudar o laser, então você vai poder chegar até 60 km. E até o final do ano, o GPON será também de até 60 km. Com isso, você irá trocar o laser dele. Tá? Então, para quem tem a tecnologia Fiber Home, troca-se o módulo SFP da placa, atualiza-se o firmware e você vai ter distâncias de até 60 km. Infraestrutura de longo prazo, ou seja, uma rede de fibra, uma rede passiva, então você consegue ter uma expectativa de vida longa. Bem, baixo custo de operação e implantação. Vamos lá. Diferenças básicas entre o EPON e o GPON. Se você quer ter gerência, você vai para o GPON. Se você quer ter interoperabilidade, você vai para o EPON. Hoje, a diferença entre custos do GPON e do EPON, em questão de equipamentos ativos, gira em torno de 10% a 15%. Porém, a operação, o OPEX, a operação diária de uma tecnologia GPON, chega a ser 98% mais barato do que da tecnologia EPON. Pelo fato do GPON ser proprietário, ou seja, é um casamento, quando você escolhe uma marca, você está casando com essa marca, porque as ONUs no GPON só falam com o chassi OLT GPON, você consegue ter 100% de gerência na ponta, sem ter que mandar um técnico na casa do usuário. Então, com a gerência do GPON, você consegue, você tendo o sinal da ONU na OLT, você gerencia ela 100% sem mandar um técnico na casa do usuário. Você só vai mandar um técnico no seu cliente se for para fazer uma fusão de fibra ou trocar uma ONU queimada. Fora isso, você não manda. Bem, as soluções da Fiber Home. A Fiber Home possui três modelos de chassis. Tá? Esse chassi é o de 16 slots, é o mais comum que a gente comercializa. O mediano é para 6 placas e o pequenininho é para 2 placas. A Fiber Home hoje ela tem placas de 4 portas PON, 8 portas PON e 16 portas PON. Esse chassi completo pode atender até 17 mil usuários. Tá? Esse chassi completo hoje atende por volta de 17 mil usuários. Esse pequenininho atende por volta de 6 mil usuários e o pequenininho 2 mil usuários. E aí nós temos a linha de ONUs da Fiber Home, que vai desde a mais simplesinha de uma porta giga, que hoje já faz NAT PPPoE,
até o NU de 4 portas Fast mais 12 voz, ao NU com Wi-Fi. Opa, peraí. A NU externa, com porta PoE para alimentar câmeras. A MDU, que possui, nesse caso, 16 portas Fast Ethernet mais 16 FXS. E aí, as duas VDET. A NU, que possui placas ADSL ou VDSL. A NU com a PAC-PON da Fiber Home, com 8 portas PoE reverso. Tá? Então, essa aqui é uma NU com 8 portas PoE reverso, a qual você gerencia totalmente ela através do software da Fiber Home. E a MDU, que possui 16 portas Fast mais 16 FXS. Isso aqui é muito indicada para shopping centers, para prédios comerciais ou para um condomínio de baixo padrão, onde você chega com a fibra e você atende com telefone e dados num único cabo par trançado. Você consegue atender ambos os serviços. No único par trançado, você atende FE e 16 FXS. Então, você já leva telefone e da internet individualmente para cada apartamento, por exemplo. E era isso que eu tinha que passar para vocês. Alguma pergunta? Você mostrou ali como produto mais comercializado, aquele rack de 16 slots, né? Aí você falou também que ele consegue atender 17 mil usuários, desculpa, eu não gravei. Daria 16.500, mais ou menos. Mas eu quero saber o seguinte, como é que você vai fazer para dar vazão a dados? Porque as placas Ethernet deles, as que eu vi no datasheet, só tem o quê? Uma porta, 10 GB, cabe duas interfaces Ethernet para saída, né? Sim. Então, o máximo que eu vi, ele tem uma porta 10 GB e 4 GB. Como é que eu vou dar vazão para tantos dados desse chassi? Existe uma outra placa deles, tá? Que são 2 portas 10 GB e 2 portas de 1 GB. Você pode pôr as 2 placas e fazer um trunking com ela e você ter 48 GB, 44 GB de vazão. Mas, de qualquer maneira, 44 GB para um chassi desse não é nada, né? Eles estão evoluindo agora, né? Eles estão para lançar uma nova placa. Já lançaram uma que é com E1, tá? Então você vai poder entrar com E1 no seu chassi e transportar. E eles estão para lançar uma nova placa. Eu não passei nada ainda porque não está oficial, mas que ela vai aceitar 8 portas de 10 GB. Tá? Beleza, obrigado. Que seria aquele SFP Plus+. Ok? Muito obrigado. Todos. Obrigado, Ernesto, pela sua apresentação.